Boa noite, meus irmãos, paz seja convosco. Graças a Deus que nos dá vitória, por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mais uma semana se passou e aqui estamos, para louvar e engrandecer o nome santo do Senhor. Vamos louvar a Ele nessa noite? Acalma o teu coração. Não quero interromper o teu silêncio, ó Pai, mas é só orando que eu encontro paz. O vento da aflição quer apagar a chama da minha adoração. O mundo é um oceano, minha carne é um furacão, minha vida é um barquinho buscando direção. Descansa em minha alma e acalma a tempestade que agita o meu coração. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. O vento está soprando, mas é te adorando que venço o mar da aflição. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. Só venço este mundo se for em tua presença. Acalma o meu coração. O barulho do mar vem pra me confundir. Ó Pai, não deixe as ondas minha fé diminuir. Perdoa se pensei que em meio ao teu silêncio não estivesse aqui. Viver na superfície sem poder respirar é o mesmo que morrer por não te adorar. És meu oxigênio, Senhor, sem tua presença minha fé vai naufragar. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. O vento está soprando, mas é te adorando que venço o mar da aflição. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. Só venço este mundo se for em tua presença. Acalma o meu coração. Amém. Que Deus te abençoe. Faz lembrar você do menor amor.
Amém, amém. Boa noite, paz seja convosco, que o Espírito Santo de Deus esteja com você hoje, agora e sempre, e que o amor de Deus possa abraçar você, e que você se sinta envolvido com esse amor, com esse abraço desse Deus tão dadivoso, desse Deus tão amoroso que se entregou na cruz por mim e por você. É uma alegria nós estarmos mais uma noite junto com você. Como nós sempre dizemos, né? Pastor Evaldo gosta sempre de falar nas ministrações dos cultos. Você está permitindo nós estarmos com você na tua casa, hoje, eu e você. Hoje, né, terça-feira, talvez você esteja num outro dia, talvez você verá esse culto num dia que não é o dia de hoje, não é o ano de hoje, mas eu sei que o Espírito Santo de Deus estará com você, abençoando você. Hoje eu estou feliz por estar na presença de Deus, por estar aqui. Estou mais feliz porque hoje nós temos aqui duas intercessoras orando por nós, a Rita e a Eliene estão aqui. E eu sei que Deus vai abençoar a nós que estamos aqui e vocês que estão aí deste lado. Amém? Em nome de Jesus. Este é o momento que a gente ora pelas ofertas, este é o momento que a gente ora pelos dízimos, este é o momento que a gente ora por você que é dizimista, por você que é ofertante. E eu tenho no meu coração uma palavra que eu estou carregando desde quando começou a pandemia, desde quando começou os nossos cultos, as nossas reuniões não presenciais. E tudo que Deus tem feito, tudo que Deus tem feito na nossa igreja, na nossa questão financeira. O pastor Evaldo domingo ele dizia, eu não sei se foi domingo, na quinta-feira, que ele dizia sobre a questão da queda na arrecadação financeira, que é uma coisa que acontece e aconteceu com todos aqueles que tiveram que fechar por conta da pandemia, mas no meu coração ainda eu carrego uma palavra que é gratidão, desde quando começou a pandemia. Gratidão pela tua generosidade, gratidão pela tua fidelidade, gratidão por aquilo que você tem feito a Deus, porque a nossa entrega, o nosso coração, a nossa vida, o nosso se doar é para Deus. Tudo que nós fazemos é para Deus. Às vezes nós achamos que nós podemos estar fazendo para alguém, para o homem, para o ministério, mas quando nós fazemos do coração, é para Deus que nós estamos fazendo. E uma vez eu me lembro que o pastor Bispo, ele disse uma coisa, que quando nós começamos no Alves Dias, nós só começamos porque existia lá no Ferrazópolis pessoas que eram fiéis, pessoas que eram generosas, que depositaram, que foram fiéis nos dízimos, nas ofertas, e por conta disso nós conseguimos abrir aqui um salão, uma igreja, e hoje existe uma igreja constituída aqui em Alves Dias, porque houve um povo fiel, e a tua fidelidade e o teu recurso é a maneira de você servir, é a maneira de você pregar, é a maneira de você ajudar o reino de Deus se expandir, as tendas se expandirem. E eu louvo a Deus pela tua vida. Que o Senhor Deus te abençoe, que o Senhor Deus ele prospere você, prospere a tua casa, que jamais falte o cuidado de Deus sobre a tua vida, em nome do Senhor Jesus. Nós vamos orar, e eu queria que você orasse comigo, se você pode, onde você estiver. Aqui do meu lado direito, o seu lado esquerdo, nós temos a conta do Banco do Brasil, tá bom? Você que é correntista do Banco do Brasil, você consegue fazer sua transferência do seu dízimo, da sua oferta. Do meu lado esquerdo, do lado direito seu, a conta do Bradesco, onde nós temos o Pix, o nosso cadastro no Pix. E você que tem conta em outro banco que não seja Brasil e o Bradesco, você consegue com esse CNPJ, que é a nossa chave, fazer o seu depósito, fazer a sua transferência. Que Deus abençoe você, que Deus multiplique muito na tua vida, meu irmão. Eu gosto de falar, uma última coisa que eu quero falar, e eu gosto de falar isso sempre, não é barganha, com Deus nós não barganhamos. O melhor que Deus tem para nos dar, Ele já deu, Ele ofereceu a vida dEle por nós. Jesus, o Filho dEle, veio, morreu na cruz, para que eu e você tivesse vida. Que Deus abençoe você, em nome de Jesus. Senhor Jesus, nós estamos agora entrando na Tua presença, nós estamos diante do Senhor, nós estamos diante do Senhor para Te agradecer, por tudo que Tu tens feito, pelo Deus que o Senhor é. Eu quero Te agradecer agora pela vida desses amados irmãos, essas amadas irmãs, que têm sido fiéis, que têm sido pessoas que têm sido generosas, que têm contribuído, e todo esse tempo que nós estamos sem abrir o culto, abrir a igreja, o Senhor tem nos honrado, o Senhor tem abençoado, Senhor Jesus.
Eu te peço, abençoe essas vidas, olhe para o coração delas, olhe para o coração deles, e que a graça de Deus e o poder de Deus seja sobre eles, e o poder de multiplicação seja sobre a vida deles. Que o Senhor consagre a oferta, que o Senhor consagre o dízimo, e que o Senhor nos dê sabedoria para que a gente administre esses recursos da melhor maneira, com fidelidade a Deus, com fidelidade à comunidade que nós fazemos parte, com fidelidade para conosco também, para com a nossa consciência. Que o Teu Espírito Santo esteja nos abençoando hoje e sempre. É a minha oração. Em nome de Jesus. Amém e amém. Eu vou deixar você agora com um recadinho do Grupo Missionário de Crianças, da Priscila e toda a sua equipe, e eu volto daqui a pouquinho, tá bom? Atenção, papais, mamães e responsáveis pelos nossos pequeninos! Estamos voltando com a nossa programação infantil. Mas antes, queremos conhecer vocês. Deixamos aqui na descrição do vídeo um link. Queremos conhecer melhor cada família. A nossa ideia é saber do que os nossos pequeninos gostam. E também buscar e atender as famílias da melhor forma possível. É só clicar no link e responder a nossa pesquisa. Ensina o menino no caminho que deve andar, e quando envelhecer, não se desviará dele. Participe, a opinião de vocês é muito importante. Amém, amém. Louvado seja Deus, que você possa nos ajudar a cuidar dos teus filhos e abençoar o reino de Deus também. Uma vez a pastora Kátia disse assim que as crianças, a gente sempre ouviu dizer assim, a igreja, as crianças, elas são igrejas amanhã, do amanhã. E eu me lembro que a pastora Kátia disse assim que a igreja, aliás, as crianças, elas são a igreja do hoje, porque é hoje que elas estão vendo o que nós fazemos, os exemplos, a nossa vida, e que Deus possa abençoar as nossas crianças, os nossos filhos, netos, pelo nosso testemunho, pelo nosso modo de viver. Que o Senhor Deus possa abençoá-los e que eles possam olhar para cada um de nós e desejar seguir esse Cristo que nós seguimos, em nome de Jesus. Amém? Eu quero ler hoje um salmo. Semana passada eu falei do Salmo 9, e hoje eu quero ler o Salmo 124. Ele é um salmo de Davi também, e ele é um salmo que talvez você conheça, e o salmista Davi, ele diz assim no Salmo 124: se não fora o Senhor que esteve ao nosso lado, ora diga Israel, se não fora o Senhor que esteve ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós, eles nos teriam tragados vivos, quando a sua ira se acendeu contra nós. As águas nos teriam submergido, e as torrentes teriam passado sobre nós. Sim, as águas impetuosas teriam passado sobre nós. Bendito seja o Senhor, que não nos entregou com presa aos dentes deles. Escapamos como um pássaro do laço dos passarinheiros. O laço quebrou-se e nós escapamos. E aí Davi termina de forma brilhante. Ele diz assim: o nosso socorro está em o nome do Senhor, que fez o céu e que fez a terra. O nosso socorro está em o nome do Senhor, que fez o céu e fez a terra. Louvado seja o nome de Jesus. Eu estava lendo esse texto aqui na semana passada e eu senti desejo de compartilhar algumas lições dele com vocês. E quando a gente olha para o texto, como nós lemos ele do começo, do verso 1 até o verso 8, eu me deparo com um salmista, eu me deparo com um homem que ele reconhece, que ele carrega no coração dele a percepção de quem é Deus, do Deus a quem ele serve, do Deus a quem ele se relaciona, do Deus a quem ele dirige as suas orações. É essa sensação que eu tenho quando eu olho para o Salmo 124.
E eu, pensando nisso, eu gostaria de falar exatamente sobre este tema, a percepção e o reconhecimento que o salmista tem em relação a Deus, como ele olha para Deus. Este salmo, gente, é provável que Davi tenha escrito este salmo, que é um cântico dos degraus, como nós aprendemos no salmo, por conta de um grande livramento que Deus tinha dado a ele, Davi, e consequentemente também ao povo de Israel. Um livramento que impactou a vida de muitas pessoas. O que nós não sabemos, o que não é certo quando a gente estuda este Salmo 124, é se a invasão aconteceu de um exército inimigo, se houve uma nação com um rei a comando de um exército que veio e invadiu a nação, e por conta desta situação houve por parte de Deus uma grande ação, um grande agir e um grande livramento, ou se na verdade não, se houve o livramento por conta de uma insurreição interna, um inimigo entre eles mesmo, do povo deles. O fato é que essa ação divina, o fato que este agir de Deus, ele impactou Davi de forma extraordinária. O fato é que quando Deus entrou com a ação e Davi olhando todas as circunstâncias, Davi olhando para o cenário, Davi analisando a questão do exército que ele tinha, o que ele tinha em mãos para guerrear, e ele viu o que aconteceu, Davi ele ficou exatamente impactado. Talvez seja por isso que Davi, quando ele escreve em outro salmo, ele fala assim que nós confiamos, e a nossa base da nossa confiança e a nossa luta, ela não tem que ter base em carros de guerras, em cavalos, em exércitos, mas a confiança tem que estar em Deus. E Davi, ele ficou tão impactado com essa ação, gente, que Davi, ele quis relatar isso. Davi quis que todas as pessoas com quem ele convivia, e escrevendo esse salmo, talvez na expectativa que outras pessoas tivessem acesso a essa história, que eles pudessem conhecer essa história de grande impacto e de grande salvação para ele, Davi, e para o povo de Israel. E uma outra coisa, quando eu olho para esse salmo, que Davi ele deixa claro para a gente, e ele faz questão de escrever isto, e na oração dele deste salmo, o cântico dele neste salmo, o poema dele deste salmo, ele faz questão de demonstrar que a obra não foi realizada por ele. Ele era um guerreiro, Davi ele era um homem que guerreou muitas vezes. Davi é o cara que destruiu a vida e matou o gigante Golias, aquele que a nação temia, que todo o exército de Israel temia. E ele, um menininho ainda, um pastor de ovelhas, ele foi e derrotou o gigante. Portanto, Davi ele tem histórias para contar, Davi tem histórias para relatar. Só que Davi ele faz questão de demonstrar nesse salmo que o processo de salvação, o processo de libertação não tinha nada a ver com ele. Não tinha nada a ver com ele, ele não era responsável, ele não fora o responsável por essa grande salvação. Davi, então, aqui nesse salmo que nós lemos, ele deixa muito claro que a glória é para Deus, a glória é de Deus. Talvez Davi tivesse na cabeça dele também aquilo que o profeta Isaías fala, que a glória de Deus é de Deus, e ela não deve ser glória de ninguém. A glória de Deus é de Deus e de mais ninguém, pertence só a ele. Então Davi deixa claro, por conta desta salvação, esse tão grande livramento, a situação como estava acontecendo. Quando a gente lê do verso 1 até o verso 5, o que a gente percebe na descrição de Davi era o quanto eles estavam à beira da ruína, o quanto eles corriam um grande perigo. Eles estavam de frente de um inimigo poderoso, de um inimigo muito mais forte do que eles, e de um inimigo que poderia a qualquer momento tragá-los e levá-los à ruína. É isso que Davi descreve no versículo 5, do 1 ao 5. Por isso que ele faz questão de registrar que a glória desta vitória é de Deus. A glória desta ação, ela é divina. O que fica claro aqui com Davi, nessa história do Salmo 124,
que isto que aconteceu fortaleceu a ideia de Davi, que ele já tinha desde eternidade, mas serviu como algo para fortalecer esse laço que ele tinha com Deus. O que eu vejo aqui nessa história do Salmo 124 é que Davi, ele foi direcionado, e a ideia dele, a vida dele, o espírito dele, a consciência dele foi tocada de certo modo que ele está agora olhando e tendo a certeza que a vida dele, toda a vida dele, ela tem que ter base, ela tem que ter um foco, e o foco que ele tinha era apenas em Deus, a confiança dele é apenas em Deus. Esse evento aqui, dessa grande liberdade, desse grande momento de livramento, de salvação, fortaleceu a fé de Davi e fortaleceu a certeza que Davi tinha que ter e a confiança que Davi tinha que ter apenas no Deus de Israel. É o que ele diz no último verso do capítulo, quando no verso 8 ele fala assim: o nosso socorro está em o nome do Senhor. Em outras palavras, o nosso socorro não está em carros de guerras. O nosso socorro, ele não está na minha estratégia de guerra. O nosso socorro não está em cavalos. Uns confiam em cavalos, outros confiam em carros, mas nós confiamos em quem? Em Deus, no Senhor dos Exércitos. Então ele fala: o nosso socorro está em o nome do Senhor, que fez os céus e a terra. E quando eu vejo essa narração de Davi, contando desde o início, do verso 1 até o verso 5, contando qual era o dilema dele, qual era a situação dele e do povo de Israel, e eu vejo agora no final Davi, do 6 até o 8, Davi trazendo a experiência que eles vivenciaram com Deus, e como eles enxergaram o agir de Deus, eu vejo Davi aqui, eu não consigo deixar de olhar para esse salmo aqui, nesse verso, como Davi convidando a gente a uma reflexão, como Davi convidando eu e você para a gente refletir o quanto nós devemos louvar a Deus. Eu não vejo uma outra possibilidade, a não ser que Davi está convidando a gente para que a gente consiga, ou que a gente procure, e procure com diligência a trilhar esse caminho que Davi está colocando aqui, esse caminho, essa história, esta porta que se abriu a Davi, que ele entrou por ela, e é um convite que ele faz para mim e para você, para que a gente comece a ter uma percepção e reconhecer quem é o Deus que nós servimos. Quem é o Deus que nós servimos? Quem é o Deus a quem nós oramos? Quem é o Deus a quem nós oramos? Nós estamos em campanha, nós estamos orando às madrugadas, nós estamos orando pela manhã, à noite, nós estamos clamando por vidas. E quem é esse Deus a quem nós dirigimos a oração? O convite que Davi faz aqui é esse convite para que a gente possa louvar a Deus, esse Deus que livrou Davi, esse Deus que livrou Israel, e esse Deus que é o Deus imutável, esse Deus que é o Deus que jamais mudará, que não existe nele, como diz Tiago, sombra de variação. E é o Deus que agiu e que livrou Davi, e que entrou com grande poder na vida de Davi, e que fez tantas coisas em tantas gerações, e enquanto existir mundo nas gerações futuras, ele o fará, porque ele é Deus. Eu vejo exatamente Davi dizendo isso, e quando eu olho para Davi, e quando eu vejo a fé de Davi aqui neste Salmo 124, eu também fico pensando, gente, e quando eu estudava e quando eu orava para pregar aqui hoje, eu fico pensando em pessoas que acabam depositando a sua fé e confiança em um Deus que ele elegeu no coração. A diferença de Davi, a diferença da orientação de Davi e a diferença desse tipo de pessoas que acabam depositando a sua confiança em tradições, em ensinamentos que ele herdou de uma outra geração, e eles elegem dentro do coração um Deus, só que é um Deus todavia insuficiente, que não tem capacidade, não tem poder de livrar das nossas lutas, das nossas angústias, das nossas crises, dos nossos medos, dos nossos dilemas. É um Deus que parece que é um Deus que eu o elegi como Deus, mas ele é um Deus limitado, é um Deus que não consegue fazer. E quando as pessoas fazem isso, elas não conseguem enxergar que elas criam entre elas e o Deus verdadeiro um grande abismo entre esse Deus que é o único Deus que pode nos socorrer, entre esse Deus que é o único Deus a quem nós podemos clamar e na certeza que Ele ouvirá a nossa oração, nesse Deus que o profeta Isaías também diz
que as mãos do Senhor não estão encolhidas para não poder salvar, nem um ouvido agravado para não poder ouvir. Esse Deus a quem nós dirigimos a nossa oração. As pessoas não percebem, e sem eles perceberem, eles não conseguem também olharem e terem a percepção que eles não estão reconhecendo quem é esse Deus, dando a glória devida a eles. Eles não conseguem reconhecer nesse Deus, que Deus é o único ser poderoso e capaz de abençoar o ser humano. E quando eu olho para o Salmo aqui, eu vejo Davi caminhando na direção oposta. Eu vejo Davi indo na direção onde eu e você deveríamos caminhar todos os dias da nossa vida. Todos os dias. O caminho do reconhecimento de quem é Deus, quem é o Senhor, da onde Ele nos tirou, da onde Ele nos ergueu, da onde Ele nos levantou, da onde Ele nos salvou. Esse Deus que é o único capaz de produzir para nós essas vitórias que impactam a nossa vida, que transformam a nossa vida. Talvez você diga assim para mim: olha, pastor, eu nunca vivenciei algo tão grande, porque talvez a gente está pensando num grande ato de libertação como o de Deus aqui, numa grande luta, numa grande batalha. Mas será que a tua batalha pessoal também não foi uma grande luta, que talvez você venceu essa luta, porque Deus venceu junto com você, esteve com você ao teu lado, que você também diz como o salmista: se não fora o Senhor, e talvez você olhe e não consiga enxergar a grande dificuldade, o grande problema que você teria? Talvez a gente não consiga enxergar porque a gente não para olhar o que seria se Deus não estivesse com a gente. É mais ou menos, gente, guardadas as devidas proporções, aquilo que Pedro disse para Jesus. Jesus disse para Pedro: olha, os discípulos começaram a abandonar Jesus. Alguns dos discípulos o abandonaram, como diz o texto de João no capítulo 6. E aí Pedro fala para os 12: e vocês não vão me abandonar? E aí Pedro fala: para onde nós iremos se só o Senhor tem palavras de vida eterna? Na verdade, é esse sentimento que nós temos que ter. Talvez a gente não consiga perceber e não consiga ter este entendimento do grande escape, da grande salvação, porque a gente não está olhando o que iria acontecer se nós não estivéssemos com Deus, se Deus não estivesse com a gente. Davi já pensa diferente. Os homens teriam nos engolidos, nós seríamos engolidos pelos homens, nós seríamos como a areia na praia do mar, que a onda vem e leva e arrasta tudo. É isso que ele reconhece. Então, quando eu olho para Davi neste salmo, eu vejo Davi reconhecendo que apenas o nosso Deus, Ele pode produzir essa libertação para o povo dele, seja qual for a situação, seja qual for o perigo, seja a situação de destruição, de morte. Este é o Deus a quem nós servimos. E eu vejo ele reconhecer isso, gente, em primeiro lugar, quando ele relata, isso está no verso 1 e 2, quando ele relata, ele faz o relato sobre a presença e a companhia de Deus em meio ao grande perigo. Olha o que ele diz: se não fora o Senhor. A gente costuma dizer assim, né? O se não existe, né? É verdade, o se não existe. Se eu tivesse feito isso, não aconteceria aquilo. Mas olha como é interessante a visão de Davi. Davi aqui para ele, o se ele existe. Se não fora o Senhor, se não fora o Senhor que esteve ao nosso lado, Israel que o diga. Ora, diga Israel, se não fora o Senhor que esteve ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós. O que Davi está reconhecendo aqui é que eles estavam à beira da ruína. Davi está reconhecendo que o ser existe sim. Se Deus não estivesse com eles, eles estariam arruinados. O que está acontecendo aqui nesse salmo, aqui nesse verso 1 e nesse verso 2, aliás, até o verso 8, até o verso 5, depois do 6, ele começa o salmo com outro tom. O que Davi está nos mostrando aqui é que eles estavam a um passo da destruição, um passo da morte. Se não fosse o Senhor, se não fora o Senhor que estivesse ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós, nós estaríamos derrotados. Matthew Henry, um escritor que eu gosto de ler, ele diz assim: não é de surpreender que o leão bramidor, ele queira engolir os homens e a sua presa. Não é de estranhar isso. Agora, que os homens tenham sede de sangue,
Que os homens carreguem no coração um coração tão maligno com a disposição de destruir o seu próximo, isso é alguma coisa que choca. É alguma coisa que nós ficamos às vezes desapontados, nós ficamos às vezes assustados. E o Davi fala, se não fora o Senhor. Ele deixa muito claro, se não fora o Senhor. Ele está dizendo o seguinte, a nossa capacidade, a nossa disposição, a nossa força seria inútil em lutar se não fora o Senhor ao nosso lado. Se não fora o Senhor que estivesse comigo, as potestades elas não seriam vencidas. As potestades, elas seriam invencíveis. E eu já disse para vocês aqui que potestade, ela realmente, o que é uma potestade? É aquilo que domina, é aquilo que controla uma mente humana, é aquilo que tem domínio sobre as ações humanas. Então ele está dizendo o seguinte, que os homens que vieram contra nós, eles vieram representando uma potestade maligna. E se não fosse o Senhor, essas potestades não seriam vencidas. Se não fosse o Senhor que viesse contra esses homens, que nós esperávamos dele o quê? Humanidade. Nós esperamos dos homens o quê? Amor. Nós esperamos dos homens o quê? Misericórdia. Nós esperamos dos homens o quê? Abraço. Nós esperamos dos homens o quê? Compreensão. Mas não foi isso que Davi teve. Ele fala, se não fora o Senhor, nós estaríamos consumidos. Agora ele diz assim, se não fora o Senhor, e eu gosto disso, que esteve ao nosso lado. Se não fora o Senhor que esteve ao nosso lado. Ou seja, Davi, ele está dizendo o seguinte, Deus esteve ao nosso lado o tempo todo. Talvez você diga assim, pastor, Deus não está do meu lado. Você não está se apercebendo. Deus está ao nosso lado o tempo inteiro. O tempo todo Deus está ao nosso lado. Mesmo que alguém diga ao contrário, Deus não está com você. Talvez a resposta que mais foi exigida do salmista e dos homens de Deus é, onde está o teu Deus? Onde está o teu Deus? E ainda que as pessoas perguntam, Deus não está com você, aonde está o teu Deus? O que o salmista Davi reconhece, o que o salmista Davi ele enxerga em Deus, ele consegue ter essa percepção que as circunstâncias em volta dele, todos os dilemas, todas as lutas, todas as guerras, não foram capazes de suplantar e de tirar de dentro do salmista Davi a sensação, e não só a sensação, mas a verdade de que Deus estava com ele. Se não for ao Senhor que esteve ao nosso lado, mesmo que os homens digam, Deus não está com você, e vou dizer mais longe, gente, mesmo que nós às vezes tenhamos essa sensação, esse sentimento, que Deus não está com a gente, Deus está com a gente, Deus está com você. Se não fosse a companhia de Deus ao nosso lado, é isso que ele está dizendo. O que seria de nós em meio a essa grande armadilha? O que seria de mim, o que seria da nação de Israel frente à fúria desses inimigos? Mas Deus, ele estava com Davi, ele estava com a nação, e Davi reconhece a presença de Deus. Uma outra coisa que eu vejo aqui, Davi reconhecendo esse Deus como o Deus suficiente, esse Deus libertador, esse Deus poderoso, esse Deus que não existe guerra perdida para ele. Eu vejo Davi reconhecer isso quando Davi, ele escancara, para que ninguém tenha dúvida, ele escancara a sua fragilidade e a sua impotência diante dos inimigos. Olha o que ele diz aqui, se não for ao Senhor, eles nos teriam tragados vivos. Verso 3 ao verso 5, quando a sua ira se acendeu contra nós, as águas nos teriam submergido, e a torrente teria passado sobre nós. Sim, as águas impetuosas teriam passado sobre nós. Olha como Davi ele reconhece aqui, gente, a fragilidade dele. Olha como Davi ele reconhece aqui como ele não é capaz. Olha como Davi ele reconhece que mesmo com todo aquele conhecimento, com todas as guerras, mesmo com ele ter derrotado o gigante, que foi algo em uma ação de Deus na vida dele, grande, grandiosa, e ele poderia se deixar ser tomado por um espírito de prepotência, ele poderia ser tomado por um espírito de que, olha, agora nós vamos vencer tudo, porque eu sou poderoso, eu sou o cara estratégico. Não, Davi ele fala, se não for ao Senhor, eles nos teriam nos engolidos.
Se não for o Senhor, quando a ira desses homens se acendeu contra nós, nós não teríamos escapatória, não teria escapatória para os homens que foram tomados por um sentimento de crueldade, de revolta. É lógico que inflados, insuflados, dê o nome que você quiser dar, pela força maligna do mal. Ele fala isso, olha, eles nos teriam tragados vivos ao acender de sua ira. O que Davi está dizendo aqui, não ficaria ninguém para contar a história. O que Davi está dizendo aqui, é que eles seriam devorados como o carneiro é devorado pelo leão, sem chance de escapatória. O que Davi está dizendo aqui, é que como ele fala das águas, as águas, e na Bíblia, a Bíblia fala de águas como inimigos, fala de povos, fala de nações, e talvez Davi tendo esta mentalidade, ele fala, as águas teriam transbordado sobre nós, as nações teriam derrotado a gente. Foi o que o pastor Ivaldo falou domingo sobre Israel ser pequenininho e ter tantas nações grandes, tantas nações poderosas, mas o Deus de Israel estava do lado deles. O Deus de Israel lutava a guerra deles. Então eles falam o seguinte, Davi fala, as águas teriam transbordado sobre nós. E aí você fala assim, poxa pastor, mas isso é tão bonito, isso é tão bacana, mas em momentos assim o que eu sinto é medo, o que eu sinto é pavor, é verdade. Em momentos que nós olhamos para nós e não sentimos mais em nós a força, a possibilidade, a condição de enfrentar esse mal que nos sobrevém, seja ele da forma que for, tenha ele a aparência que for, nós começamos a sentir medo. E Davi diz aqui que eles pareciam sentir o momento deles serem engolidos, devorados, e o inimigo vinha com uma rapidez, com uma agilidade, parece que não tem escape, não tem livramento. Mas quando eu olho para esse texto aqui de Davi, eu fico olhando aqui que nessa hora, onde muitos de nós não sabemos o que fazer, nessa hora que nós olhamos para a gente, e no fundo a gente olha para dentro de nós, e nós nos sentimos tão apequenados, tão fragilizados, tão sem força, tão com medo, tão amedrontado, tão sem possibilidade nenhuma, e a gente fala, acabou, não tem recurso. É nessa hora que talvez Davi se sentisse assim, e por isso que Davi foi impactado, ele narra essa história, para que outros pudessem ter acesso a ela, desse grande livramento de Deus. Nessa hora Davi pensou algo, eu acredito que Davi foi tomado por um sentimento, a fragilidade é nossa, mas o Deus a quem eu sirvo não é frágil. O Deus a quem eu sirvo é um Deus poderoso. É o Deus que pode todas as coisas. É o Deus que pode tudo. Tem alguém nos fazendo companhia. Se não for ao Senhor que esteve ao nosso lado, tem alguém nos fazendo companhia. Se não for ao Senhor que esteve ao nosso lado, diante dessa fragilidade, diante dessa pequena força, se não for o Senhor que esteve ao nosso lado, nós estaríamos derrotados. O inimigo era muito mais forte. Mas é justamente nesse cenário de constatação, de impotência, de impossibilidade, foi que Deus agiu. Porque Davi, ele confiou no Deus de Israel. Davi confiou no Deus a quem ele servia. Davi confiou que Deus, o Deus de Israel, era o Deus poderoso. Davi confiou nas histórias que ele ouviu, nas histórias que ele leu, nas histórias que relataram a ele, de Deus abrindo o mar e o povo passando em terra seca, e de Deus realizando tantas coisas. Davi confiou, e o milagre aconteceu, e o livramento aconteceu. É nessa constatação, gente, da nossa pequenez humana, é nessa constatação da nossa fragilidade, que Deus, o poderoso Deus, Ele opera o tempo todo e anda com a gente o tempo todo. E uma outra lição, quando eu olho aqui para o Salmo 124 e eu vejo Davi reconhecendo este poder de Deus, Davi tendo essa percepção do Deus a quem ele servia. Eu vejo isso quando Davi, ele reconhece que Deus é o autor das libertações. Deus é o autor dos livramentos. É Deus. Não sou eu, não é você, não é ninguém, é Deus. Olha o que ele diz no verso 6, até o verso 8. Verso 6, bendito seja o Senhor,
que não nos entregou como presa aos dentes deles. Olha como Davi reconhece, né, que tudo é Deus. Tudo é Deus. Coitado de nós quando nós acharmos que nós fazemos alguma coisa. Bendito é o Senhor que não nos entregou aos dentes deles. O verso 7. Escapamos como um pássaro do laço dos passarinheiros. E aí ele diz assim: o laço quebrou-se e nós escapamos. Eu acho isso muito significativo, gente. Sabe por quê? Porque ele fala que o laço quebrou-se. Ele não diz assim, ó, nós quebramos o laço quebrou-se. Ou seja, existiu uma ação externa, existiu um agir divino, existiu um operar de Deus, existiu Deus agindo, Deus presente, Deus ali com eles naquele momento de dificuldade, preso como um laço numa armadilha, como o passarinho que vai atrás de um alimento e ele é ali preso por uma armadilha, e eles se sentiam assim. Só que ele diz assim: de repente o laço se quebra. E esse laço que se quebra, ele só se quebrou porque existiu um operar, uma operação divina, um livramento divino. O que eu vejo aqui então é Davi reconhecendo que mesmo em uma grande batalha Deus estava com ele. O que eu vejo aqui, Davi reconhecendo que mesmo diante dessa fragilidade toda, mesmo diante de tudo que ele era, ele se sentia tão pequeno, Deus estava na frente dele, abençoando a vida dele. E eu vejo Davi afirmando agora no verso 6, se primeiro ele afirma que Deus estava com ele, companhia dele, companhia da nação, depois ele afirma que ele reconheceu a fragilidade dele, agora ele reconhece que quem salva, quem realmente faz algo, é o nosso Deus. Porque no verso 6, a partir do verso 6, ele vai dizer o seguinte: Deus não os entregou como presa aos dentes do inimigo, mas pelo contrário, eu fico pensando aqui que Deus os energizou para o combate, Deus os fortaleceu para o combate, Deus deu a eles dinamismo para brigar, Deus deu a eles uma percepção que eles não deveriam olhar para a força do exército. A força do exército, como Davi descreve, do exército inimigo, ela era muito maior. Eles nos teriam engolidos vivos. Nós seríamos tomados pela torrente de água, as águas nos teriam submergido, ou seja, era uma luta desigual, era uma luta que não tinha possibilidade de vitória. Quem olhasse, quem fosse fazer as suas apostas, não apostaria na nação de Israel, diria: não, eles estão perdidos, eles estão agora na queda, eles serão destruídos. Mas Davi diz assim: nosso Deus lutava ao nosso lado e lutou ao nosso lado. Se não fora o Senhor que esteve ao nosso lado, ora diga Israel. E no verso 6 ele faz essa afirmação: bendito seja o Senhor, que não nos entregou como presa aos dentes deles. No coração de Davi existia uma verdade estabelecida, existia uma verdade de que ele tinha sido o instrumento, Deus tinha sido para Davi gracioso, que Deus tinha sido para Davi um Deus amoroso. Davi tinha no coração dele essa certeza que ele devia a Deus uma coisa: ele teria que ser um instrumento a Deus de gratidão e de louvor ao Deus vivo. Por isso que ele diz no verso 6, bendito seja o Senhor. O que Davi está descrevendo aqui, em outras palavras, nesse verso, é como se um cordeiro tivesse na boca, a mandíbula do predador estivesse com o cordeiro, já mordido o cordeiro e tentado correr com o cordeiro, levando ele para destruí-lo. Na hora que o cordeiro foi mordido e estava na mandíbula do predador, Deus chega e Deus traz a libertação. Era isso que Davi estava dizendo aqui. Em outras palavras, o inimigo não teve poder sobre eles além daquilo que Deus permitiu. O inimigo só teve acesso aonde Deus permitiu. O inimigo veio e mordeu o cordeiro. Ele mordeu aqui. O cordeiro estava na mandíbula do predador, mas o socorro de Deus veio. É o que ele diz aqui: escapamos como um pássaro do laço do passarinheiro. As armadilhas não tiveram êxito.
Deus foi responsável por quebrar o laço. Deus quem livrou Davi, e Davi reconhece isso. Deus quem livrou o povo, e Davi reconhece isso. Quando eu estava estudando, eu lembrei daquele grande milagre também que Pedro vivenciou. Quando Pedro estava preso, com soldados ali ao lado dele, e Pedro teve a visitação de um anjo e ele foi liberto. E quando Pedro ele chega na rua, ele pensa que é um sonho, mas ele havia sido liberto, porque o Deus a quem nós servimos é o Deus que quebra tudo que está diante de você e diante de mim. Não existe grilhões que possa deter, não existe nada que possa amarrar você, porque o nosso Deus é o Deus que é o Deus de Israel, o Deus poderoso. E aí Davi então ele termina o salmo dizendo assim: olha, o nosso socorro, eu quero que vocês saibam que o nosso socorro não está na força do meu exército. O nosso socorro não está na minha capacidade de lutar, na minha estratégia de guerra. O nosso socorro está em o nome do Senhor, que fez os céus e a terra. Eu fico pensando, gente, o que Davi está fazendo aqui. Ele está encorajando outras pessoas, para que outras pessoas que ouvissem Davi, lessem a respeito deste salmo, eles tivessem coragem, eles tivessem fé, para entender que quando eles vivenciassem alguma situação de perigo, Deus estaria com eles. O que Deus está nos mostrando aqui, que todos nós devemos saber que mesmo quando nós estivermos em situações de perigo, e quando todos abandonarem a nós ou a vocês, Deus não nos abandona. Deus ele está com a gente. Ele estará pronto a nos socorrer. E aí eu concluo dizendo o seguinte: quando eu olho para o Salmo 124, eu me vejo nele. Eu me vejo nele na seguinte condição: fragilidade. Talvez você diga assim: pastor, eu também me vejo nele. Fragilidade. Tem coisas que nós não podemos lutar, tem coisas que fogem. Aquilo que Deus deixou para nós fazermos é nossa obrigação fazer. O que não é nosso não tem o que fazer. Aliás, nós temos sim o que fazer: orar, confiar em Deus. Mas eu quero dizer nesse exemplo, eu não posso fazer, é só Deus quem pode fazer. Eu vejo então aqui a minha semelhança com Davi, fragilidade. Eu vejo também uma semelhança com Davi aqui. O Deus de Davi é o meu Deus. O Deus de Davi é o teu Deus. O nosso Deus poderoso, o nosso Deus presente. Sabe o que acontece, gente? Às vezes nós somos abandonados pelas pessoas. As pessoas nos abandonam. Só que às vezes nós abandonamos as pessoas. Mas o Deus a quem Davi faz aqui essa declaração é o Deus que não nos abandona jamais, jamais, jamais. Ainda que alguém olhe, ainda que alguém se sinta incapaz, como ele diz aqui no texto, que os inimigos teriam engolido ele, o mar teria tragado ele, mas como Davi, eu e você, nós temos ao nosso lado um Deus todo-poderoso, um Deus que é digno de louvor, um Deus que é digno da nossa oração, como a oração que Davi fez no verso 8. O nosso socorro está em o nome do Senhor, que fez o céu e que fez a terra. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos orar. E antes de orar, eu quero dizer que eu desejo de todo o meu coração que Deus ele esteja com você aí na sua guerra. Eu não sei, talvez você esteja passando por uma guerra grande, mas que você pode ter certeza que o Senhor está com você. Que os teus olhos se abram e que você reconheça quem é Deus, que você tenha a percepção de quem é Deus. Quem é o Deus a quem você ora, quem é o Deus a quem você serve. Eu vou citar alguns nomes, como eu sempre digo, que não significa que nós não estamos em oração, mas hoje eu quero orar pelo Douglas, por cura e libertação. Eu quero orar pela Bela, para que Deus entre com ação na vida dessa pessoa, em todas as áreas da vida dela. Eu quero orar pelo Juninho, pela família do Juninho. Nós perdemos o Júnior, um amigo nosso, lá do Feazópolis, irmão da Carla, marido da Valéria, filho da Lourdes. Quero orar por todos eles, pelas meninas deles, né, do Júnior e da Valéria, pela Lourdes, pela Carla, que Deus console o coração deles neste momento tão difícil.
Quero orar pela Gisele, a esposa do Filemon, um casal que congregou conosco aqui e mudaram para longe, mas a Gisele também foi acometida de Covid. No domingo eu falei com ele, mas hoje as notícias já são boas. A Gisele está conseguindo se recuperar, né? Estava internada, mas está talvez com a possibilidade de ter alta na terça-feira, né? Hoje, no caso, o Júnior ele me falou que seria na terça-feira, talvez a alta dela. E eu agradeço a Deus. Eu quero orar também pela Naimara, que é uma menina que está grávida de 7 meses, pelos bebês Luísa e Lara, e ela está com Covid, também nós vamos entrar em oração. O Jorge, a Dalva, o Eduardo, que estão com Covid. O Marlon, que é o amigo do Dinel, que também está entubado e uma situação bem complicada. Orar pela Sara, que tem sequelas neurológicas por conta da Covid. José Bandeira, que tem câncer de garganta. A Laurita, que está com Covid. A Marilda, Covid também. A Alcineia, que está entubada. A Tânia, que nos pediu oração. O Caio Henrique, que está em estado grave. O Jorge, a Maria, a Diva. O irmão do Jorge, a Jennifer, a Bianca e a Flaviana. Orar pela Cida, que está aguardando vaga para a UTI, está com problema nos rins também. Orar por todos os doentes, todos os enfermos, não só pela doença do Covid, mas aqueles que estão enfermos por outro momento, por outra situação, melhor dizendo, no físico, às vezes na mente, por todos aqueles que estão internados, aqueles que estão entubados, e orar pelos nossos governos do país, do mundo, pelos nossos profissionais da área de saúde. Nós estamos aqui, eu quero, como sempre digo, você que é da intercessão, hoje nós temos a Rita e temos a Eliane aqui, nós vamos orar junto com você aí na sua casa, e nós vamos pedir para que Deus coloque as mãos não só sobre essas pessoas, nós temos uma infinidade de pessoas, o grupo de intercessão, o grupo de senhoras, são nomes e nomes e nomes e nomes, mas nós vamos orar, confiando que o nosso Deus é o Deus que pode todas as coisas. Se junte aí comigo, se junte com a gente, você que é obreiro, você que é pastor, você que é intercessor, você que é servo de Deus, e vamos orar juntos em nome do Senhor Jesus. Senhor Deus, nós estamos colocando as nossas mãos agora e apresentando essas vidas. Esses são alguns dos nomes que nós temos orado, Senhor, nas nossas madrugadas, nos nossos momentos de oração. São alguns dos nomes, existem muitos outros nomes de pessoas que estão necessitadas, de pessoas que estão desempregadas, de pessoas que estão enfermas, de pessoas que estão passando por alguma dificuldade, mas nós sabemos, como nós pregamos hoje, como eu preguei hoje, e eu creio naquilo que eu ministrei nessa noite, que o nosso socorro está em nome do Senhor, o nosso socorro está no Senhor, Criador dos céus e da terra, o Deus que pode todas as coisas, o Deus que quebra laço de passarinheiros, o Deus que fortalece, o Deus que dá saúde, o Deus que muda qualquer situação, porque é o Deus imutável. Eu apresento essas vidas, eu te peço por elas agora em nome do Senhor Jesus, que o Senhor possa alcançá-las, seja qual for a dificuldade, seja qual for a razão, seja qual for o motivo, Espírito Santo de Deus, que tu coloques as tuas mãos e que uma obra de milagre, uma obra grandiosa, como Davi disse nesse salmo, uma obra estrondosa que o Senhor fez, o Senhor reagiu quando o povo de Israel estava vivendo uma dificuldade, que uma obra estrondosa seja sobre essas pessoas, no nome do Senhor Jesus. Nós apresentamos também todos os enfermos, todos os que estão acamados, todos os que estão hospitalizados, nós te pedimos, entra com providência e coloque tuas mãos. Nós também oramos pelos nossos governantes, nós oramos pelos países da terra, nós oramos por todos os profissionais da área da saúde, mas nós também oramos e te agradecemos pelos milagres que o Senhor tem feito, por aqueles que têm vencido a doença, por aqueles que estão voltando para casa, por aqueles que voltaram aos seus parentes. Muito obrigado, porque no meio desse grande vendaval existem histórias de vitórias, existem histórias de sucessos, e eu sei que
tudo é o Senhor. Se não fosse o Senhor, se não fora o Senhor que estivesse ao lado desses que venceram, e se não fora o Senhor que estivesse ao lado daqueles que estão enlutados, Senhor, nós não suportaríamos. Mas eu sei que o Senhor é o Deus que não nos abandona. Como eu disse hoje na minha palavra, eu abandono, às vezes eu esqueço, nós somos esquecidos, mas o Senhor não nos esquece. O Senhor é o mesmo Deus presente, o Deus com poder para nos ouvir de forma individual, porque para nós a tua palavra nos ensina que o Deus é o nosso Pai, e eu sei que o Senhor mas eu sei que o Senhor olha para nós como filhos, e o Senhor nos atende de modo individual, o Senhor nos atende de modo coletivo, porque, Senhor, tu és o Deus Todo-Poderoso. Portanto, eu oro nessa noite, te pedindo em nome de Jesus, por todas essas pessoas a quem eu apresentei, e por todas aquelas que nós temos orado, em nossas casas, em nossos momentos de oração, que o Senhor esteja com a gente, que o Senhor nos ouça, porque eu sei que tu és o Deus que está conosco a cada dia. Eu te peço agora uma noite de bênção, uma noite de paz, que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos livre de todo o mal. Na quinta-feira, pastor Ivaldo estará com a gente. No sábado, o Marcelo, e no domingo nós estaremos encerrando a nossa campanha. No sábado à noite, o Davi estará com os jovens, com um grupo de Senhor de jovens. Que o teu Espírito Santo esteja conosco a cada dia, nos fortalecendo e nos guardando. É a minha oração, em nome de Jesus. Amém e amém. E que o amor de Deus Pai e a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a doce comunhão do Espírito Santo de Deus esteja em cada coração, não somente hoje, mas para todo sempre. Amém e amém.